MXRF11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, ele é apenas de cunho educacional. O MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo papel, de segmento híbrido e com gestão ativa. Seus investimentos são exclusivamente em títulos e valores mobiliários. É administrado pela BTG Pactual e tem como gestora a XP. Sua taxa de gestão e administração é de 0,9% ao ano. Por sua característica híbrida, o fundo dispõe de CRIs, fundos imobiliários e participação em desenvolvimento imobiliário por meio de aporte em permutas. O fundo tem se tornado muito popular entre os investidores, principalmente os iniciantes. Saiu um novo relatório gerencial do MXRF11. Vamos começar. Classe de investimento. 68% investe em CRI, 18% ele deixa em caixa, 11% em permutas financeiras e 2% em cotas de outros FIIs. Gente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deixe seu like e vamos voltar para o vídeo. Ele possui 74 CRIs em seu portfólio. Cada linha aí representa um CRI. Vencimentos. 53% vai vencer de 2028 em diante. O restante distribuído nos demais anos. Indexadores. 53% está atrelado ao CDI mais uma taxa, 37% ao IPCA mais taxa, 5% ao IGPM mais taxa e o restante aí na tela. Ele possui 3 FIIs em seu portfólio. O CPVJ11 com 51,49%, o HBRH11 com 45,90% e o BRCR11 com 2,51%. Permutas imobiliárias. 26 imóveis, sendo 24 no estado de São Paulo e 2 em Goiás. Redução ou variação do VPC. Como podemos observar, em janeiro de 2016, o VPC estava em 9,55. Em fevereiro de 2017, estava 11,13. E em março de 2021, 10,09. Lembrando que a cotação acompanha o VPC. Ou seja, se o VPC aumenta, a cotação também aumenta. Se o VPC reduz, a cotação também reduz. Na data desse vídeo, a cotação na data desse vídeo está em 10,49. O valor patrimonial da cota está em 10,09. Agora você pega o valor da cotação e divide pelo valor da VPC. E chegamos na relação aí de 1,04. Se essa relação for igual a 1, está justo. Se for abaixo de 1, barato, e acima de 1, caro. Ou seja, está com ágio, cerca de 3,66% que o VPC. Agora vamos aos dividendos dos últimos 12 meses. Lembrando que é a soma dos últimos 12 meses, 0,85 por cota. Agora você pega esse valor que está aí na tela e divide pelo valor da cotação atual, eu vou ter o dividendo yield dos últimos 12 meses, que é de 8,1%. Agora vamos à pergunta. Vale a pena o MXRF11? Vamos analisar utilizando os 3 pilares MP, que é o pilar da segurança, dos proventos e do preço. Vamos ao primeiro pilar da segurança. Ele possui cerca de 74 CRIs no seu portfólio, bem como investimento em FIIs e imóveis através de permutas imobiliárias. O vencimento está de médio a longo prazo e houve também um crescimento dos indexadores atrelados ao IPCA. Com toda essa diversificação, traz-se insegurança. Somente um alerta sobre essa variação do VPC, que considero um sinal amarelo, tá? Sendo assim, ele passa pelo primeiro pilar da segurança. Vamos ao segundo pilar, dos proventos. Esse FII é do tipo híbrido, parte papel como parte tijolo em seu portfólio, tendo como segmento predominante o de recebíveis imobiliários. Se compararmos esse FII com outros FIIs do mesmo segmento, você vai verificar que ele passa sim pelo segundo pilar dos proventos. E por fim, vamos ao terceiro pilar, ou pilar do preço. A relação do MXRF11 está em 1,04. Eu, particularmente, não invisto em FIIs que está em relação acima de 1, mas sei que muitas pessoas investem em FIIs que está com um pouco de ágio.
Nesse caso, ele está com 3,66% de ágio. Se seguir cegamente os pilares MP, ele não vale a pena. Mas, para essas pessoas que compram com um pouco de ágio, vale sim a pena. Então vou devolver a pergunta para você que está me assistindo. O que você acha? O MX-RF11 vale ou não vale a pena? Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, pátria e família. Conte comigo. E LG11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, é apenas de cunho educacional. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para todas as notificações. Composição da carteira. A maior parte do patrimônio desse FII ele investe em imóveis. Cerca de 1.360 bilhões em imóveis e galpões de logística. Por essas razões, o segmento predominante dele é do tipo tijolo e o segmento logístico. Em seguida, o mesmo tem cerca de 529 milhões em aplicações financeiras. Você que está me assistindo, já se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Portfólio de imóveis. Ele possui 14 imóveis que estão espalhados em 6 estados. 4 em Minas Gerais, 4 em São Paulo, sendo 2 desses imóveis, o FII possui 80% de participação. Voltando para os imóveis que estão espalhados pelo estado. 1 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 no Espírito Santo e 1 no Pernambuco, cujo FII possui 50% da participação. Para que você que está me assistindo tenha uma visão mais detalhada e mais ampla dos imóveis, vou mostrar aqui na tela os imóveis. Por exemplo esse, Parque Logístico Osasco, que está em São Paulo. O VI LG11 possui cerca de 80% de participação. A taxa de ocupação também é de 80%. Vamos ver outro. Esse que o VI LG11 possui 100% de participação, porém a taxa de ocupação é de 75%. E esses são os imóveis. Vamos agora para os locatários e a participação da receita total. O VI LG11 possui cerca de 45 locatários e podemos visualizar a participação da receita total de cada um dos locatários. Quem possui a maior participação é a empresa Tokstok com 14%, seguido pelo grupo Magazine Luiza com cerca de 8%. Esse FII distribui a participação da receita de cada locatário, que é super importante, pois traz maior segurança, porque se qualquer um desses decidir não renovar o contrato, não irá afetar muito o fundo, pois a participação é bem distribuída. Vencimento: 51,2% vai vencer em 2024 em diante e 39,4% vai vencer em 2023. E o restante você pode visualizar aí na tela. Indexadores: 69% está atrelado ao IPCA e 31% atrelado ao IGPM. Redução ou variação do valor patrimonial da cota. Podemos visualizar o gráfico do VPC do VI LG11 no decurso do tempo. Em dezembro de 2018, o valor patrimonial da cota era de 99,39 centavos e o último divulgado, que foi em março de 2021, está em 114,38 centavos, ou seja, teve um aumento no decurso do tempo. Esse FII possui 6 emissões de novas cotas. Vamos agora aos números do VI LG11. A cotação na data desse vídeo é de R$ 119,30 centavos. O valor patrimonial da cota dele é de R$ 114,38 centavos. Se você pegar o valor da cotação e dividir pelo valor patrimonial da cota, chegamos na relação de 1,04. Lembrando, se essa relação for igual a 1, está em um valor justo, abaixo de 1, barato, e acima de 1, está caro. No caso do VI LG11, está com ágio de 3,12%. Vamos aos dividendos dos últimos 12 meses. Lembrando que é a soma dos dividendos dos últimos 12 meses, que ficou em 6,59 centavos por cota. Pego esse valor que está aí na tela e divido pelo valor da cotação atual e chegamos ao dividendo yield dos últimos 12 meses, que é de 5,52%. Vamos agora para a resposta à pergunta. Vale a pena o VI LG11? Para responder essa pergunta, vou utilizar os 3 pilares MP, que são da segurança, dos proventos e do preço. Vou começar pelo primeiro pilar, que é o pilar
da segurança. O VI LG11 possui 14 galpões logísticos no seu portfólio, que estão espalhados em 6 estados. Possui cerca de 45 locatários e a distribuição da receita total está bem distribuída entre os locatários. O valor patrimonial da cota dele aumentou no decurso do tempo, porém teve pequenas oscilações. E por essas razões, a qual foi elencado aqui por mim nesse vídeo, ele passa sim pelo primeiro pilar, que é o pilar da segurança. Vamos agora para o segundo pilar, que é o pilar dos proventos. Se compararmos esse FII, que está no segmento logístico, com outros FIIs que passaram pelo pilar da segurança, que estão no mesmo segmento, você vai perceber que os proventos estão baixos. Por essas razões, não alcança o segundo pilar, que é o pilar dos proventos. Terceiro pilar, pilar do preço. Se você pegar o preço da cotação e dividir pelo valor patrimonial da cota, a relação vai ficar em 1,04, ou seja, está com um pouco de ágio, está acima de 1 e por essas razões não passa pelo pilar do preço. E por esse FII não alcançar os 3 pilares nesse momento, não vale a pena. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, pátria e família. Conte comigo sempre. HC-TR11. Vale a pena? Esse vídeo não é recomendação de compra ou venda desse FII. É apenas de cunho educacional. A primeira coisa que vou verificar é a segurança, que é o primeiro pilar. Eu começo pela classe de ativos. 93,5% do patrimônio desse FII ele investe em CRIs. Por essas razões, que é do segmento de recebíveis imobiliários. Ele deixa 5,3% em caixa, 1,2% do patrimônio ele investe em cotas de outros FIIs. Atualmente, na data desse vídeo, ele possui 57 CRIs no seu portfólio. Vencimento dos contratos. 94% dos contratos vai vencer acima de 2024 e somente 6% vai vencer abaixo. Agora vamos ver a diluição. Mas afinal de contas, o que é diluição? É a redução do valor patrimonial da cota no decurso do tempo. E aqui está o gráfico do HC-TR11 do seu valor patrimonial da cota no decurso do tempo. Então, em março de 2019, o valor patrimonial da cota era de 108,53. Já o último divulgado, que foi em janeiro de 2021, estava em 119,90 centavos. Ou seja, teve um aumento no decurso do tempo. Então não houve redução do valor patrimonial da cota no decurso do tempo. Lembrando que o HC-TR11 passou por 8 emissões de novas cotas. E pelo exposto até aqui, ele passa pelo primeiro pilar da segurança. Vamos para o segundo pilar, que é o pilar dos proventos, dos dividendos. Se você somar os dividendos pagos pelo HC-TR11 nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 21,63. Pega esse valor e divide pelo valor da cotação. Já o dividendo yield dos últimos 12 meses, ou seja, o rendimento só de dividendos, ficou em torno de 14,96%. Vamos ao terceiro pilar, do preço. Se você pegar, por exemplo, a cotação, que é de 144,50, pega o valor patrimonial da cota, que é de 119,90, e faça uma relação de preço dividindo pelo valor patrimonial da cota. E chega no valor de 1,20. Explicando aqui rapidamente. Se essa relação for igual a 1, é o valor justo da cotação. Abaixo de 1 significa que a cotação está mais barato. E acima de 1 está muito mais caro. E no caso do HC-TR11 está 1,20. Muito mais caro. Veja sempre a margem de segurança para procurar FIIs que passou pelo primeiro pilar da segurança, mas que esteja em um preço adequado, mais em conta. Que não é o caso do HC-TR11. Para você ter uma noção, vamos à cotação dele. Está cerca de 24,60 acima, ou seja, mais caro que o valor patrimonial da cota. Ou se você preferir em porcentagem, cerca de 20,51% mais caro que o valor patrimonial da cota. Diante disso, você consegue tirar as conclusões. Vamos lá, verificar os 3 pilares, se ele passou por cada um deles. Primeiro pilar da segurança, ele passou. Segundo pilar dos proventos, na minha opinião, esse é o melhor FII de segmentos imobiliários. Porém, o preço dele está com muito ágio. Para você ter uma noção, quando você for
procurar um FII para ver o quanto ele está mais caro, você está arriscando 20,51% por cota. Presta atenção, para você ganhar o quê? 14,96% de dividendos, ou seja, você arrisca 20,51% para ganhar 14,96%. Está muito mais caro. Então, por ele não alcançar os 3 pilares nesse momento, na minha opinião, não vale a pena. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para todas as notificações e nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Deus, pátria e família. Conte comigo. BCFF11. Vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda. Ele é apenas de cunho educacional. Verifique a sua inscrição no canal e o sininho. Deixe seu like e vamos para o vídeo. BDFF11 é muito popular. É um dos fundos de fundos mais antigos, se não o mais antigo gerido pela BTG Pactual, tendo hoje mais de 60 ativos no seu portfólio e agora se tornou um fundo meio que híbrido. Comprou aí uma propriedade direta, um ativo de tijolo, um prédio corporativo em São Paulo. Esse fundo, ele olha muito para os próprios ativos do BTG Pactual. Então, quando você compra o BCFF11, de alguma forma você está exposto indiretamente em boa parte dos principais fundos do BTG Pactual. É um fundo híbrido bastante conservador. E o gestor também tem seu viés mais conservador. Embora eu tenha uma visão, não só desse fundo, mas de todos os fundos e fundos, que quando ele cresce, maior fica a capacidade do gestor em construir ganho de capital. Inclusive, o BCFF11 aprovou recentemente uma nova emissão de 500 milhões de reais. Então, o volume fica ainda maior. Se você olhar os fundos de fundos menores, aqueles de 40 milhões, 50 milhões, o ganho de capital é mais fácil. Por quê? Porque o gestor consegue girar o portfólio e gerar ganho de capital. Já o fundo de fundos, aqueles maiores, os grandes, ele entra com uma perspectiva de ser um fundo ultra diversificado para você ter uma segurança no fluxo, ou seja, uma previsibilidade maior. Então, um ganho de capital de um grande fundo de fundos vai diminuindo na mesma intensidade que a necessidade de produzir renda recorrente aumente. Vamos aos números do BCFF11 na data desse vídeo. Valor da cotação na data desse vídeo está em 86,20. Valor patrimonial da cota de 83,21. Pegando o preço da cotação e dividindo pelo valor patrimonial da cota, vou chegar na relação de 1,04. Ou seja, se essa relação for igual a 1, estará no valor justo. Se for abaixo de 1, barato, e acima de 1, caro. Os dividendos. Se você somar os dividendos pagos do BDFF11 nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 5,79 por cota. Lembrando que esse valor que está aí na tela é a soma dos dividendos dos últimos 12 meses por cota. Pegando esse valor que está aí na tela e dividindo pelo valor da cotação atual, vou chegar aí ao dividendo yield dos últimos 12 meses. Ou seja, o rendimento só de dividendos, que ficou em torno de 6,72%. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Imobiliário SEQR11. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, é apenas de cunho educacional. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para todas as notificações. SEQR11 estreou na B3 no fim de fevereiro, após 13 anos com uma carteira fechada. A atual gestora, a Sequoia, com mais de 30 anos de atuação no setor imobiliário e no mercado de capitais, assumiu a frente em 2019 e vê o fundo como apto a oferecer algo ainda mais, pouco usual nos ativos do tipo brasileiros, que não tem tanta diversificação. Quando você analisa os mais de 300 fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira, a grande maioria cobre apenas um setor. Esse FII em seu portfólio possui 5 ativos: um galpão de logística em Jandira, na Grande São Paulo, um imóvel comercial no Brooklyn, bairro nobre da capital paulista, 2 prédios no Rio de Janeiro locados a uma companhia de telemarketing e um no interior do Rio Grande do Sul alugado a uma empresa do setor automotivo.
Os gestores querem também uma maior liquidez e a pulverização das participações. O FII possui atualmente apenas 970 cotistas. Tem em sua mira cerca de 30 ativos e espera agora a valorização das cotas para realizar uma nova emissão e ir às compras. A cotação desse FII na data desse vídeo é vendida a 91,35, abaixo do valor que estreou, que era de 93,85. Em comparação com o valor patrimonial por papel, que é de 105,02. Como a maioria dos outros fundos imobiliários, o SEQR11 sofreu uma pequena desvalorização recente, causada em grande parte pela alta da Selic e também pela perspectiva de novos impactos da Covid-19 que vem afetando o setor imobiliário em geral. Em São Paulo, estado onde o fundo tem um prédio de comércio de rua, o governador impôs uma restrição com o fechamento dos comércios de mais de 30 dias. E mesmo assim, o SEQR11 conseguiu até agora manter a sua distribuição de dividendos e distribuiu no dia 15 de abril 1 milhão aos seus cotistas, equivalente a 0,675 por papel, com um dividendo yield de cerca de 9,06% ao ano. O SEQR11 lucra atualmente 1,362 milhões mensalmente com seus contratos de aluguéis e a partir de setembro um dos contratos ficará mais barato e o lucro mensal dos aluguéis deve passar a ser de 1,67 milhões. Sem contar, entretanto, com a possibilidade de reajustes. 4 deles estão indexados ao IPCA e 1 ao IGPM para o valor mínimo. 72% do patrimônio desse FII está alugado até 2028, 16% até 2025 e 11% até 2024. A gestora vê o e-commerce e a logística como um setor estrutural e pretende, segundo o último relatório, continuar a desenvolver sua liquidez para fomentar a expansão do portfólio com a aquisição de imóveis de alta qualidade. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, pátria e família. Conte comigo. HF ou F11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, é apenas educacional. Verifique a sua inscrição no canal e o sininho e deixe seu like e vamos para o vídeo. O HF ou F11 é um fundo imobiliário do tipo FOF, fundos de fundos. Seus investimentos têm como base principal a aquisição de cotas de outros FIIs. Sendo assim, o HF ou F11 tem o objetivo de obter lucro através da aquisição de cotas de outros FIIs. Logo, o principal objetivo desse investimento é atingir uma grande diversificação de uma maneira relativamente simples. Classe de ativos: 98% do investimento é em fundos imobiliários e 2% em renda fixa. Estratégia: 61% em renda, 30% em renda e ganho e 9% em renda de capital. Participação dos FIIs no lucro líquido. Você pode observar aí cada um aí na tela. Segmento dos fundos imobiliários: 30% em corporativos, 25% em logística industrial, 18% em imobiliários, 14% em shoppings, 7% em agências, 5% em varejo e 1% em residencial. Volume captado: 35% em CRI, 26% em logística, 20% em cotas de outros FIIs, 8% em corporativos, 8% em fundos de outros fundos, 3% em shoppings, totalizando aí 5,7 bi. Volume da pipeline, conforme você pode observar cada um aí na tela. Vamos agora aos números do HF ou F11. A cotação na data desse vídeo está em 100,10. O valor patrimonial da cota está em 97. Pega esse valor aí da tela e divide pelo valor da cotação e chegamos a 1,03. Vamos agora aos dividendos dos últimos 12 meses. Lembrando que é a soma, tá, dos últimos 12 meses, que é de 7,75. Pega esse valor e divide pelo valor da cotação e chegamos ao dividendo yield dos últimos 12 meses, que é de 7,74%. Agora vamos à pergunta: o HF ou F11 vale a pena? Antes de responder, se inscreva nesse canal, deixe seu like e verifique o sininho. Vamos aos 3 pilares. Primeiro pilar: da segurança. Tendo em vista a boa diversificação do seu portfólio, ele passa sim pelo primeiro pilar.
Segundo pilar, dos proventos, dos dividendos. Se comparar o HF ou F11 com outros do mesmo segmento, você vai perceber que ele paga bons dividendos. E por fim, do preço. Ele está com valor de 1,03. Então, ele está caro. Lembrando, se ele estivesse no valor de 1, estaria no valor justo. Abaixo de 1, barato, e acima de 1, caro. Como ele está na relação de 1,03, ele está caro. Portanto, nesse momento, não vale a pena. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações e deixar o seu like. TORD 11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo é apenas educacional, não é recomendação de compra ou venda desse FII. Vamos ao vídeo. Esse FII é do tipo híbrido, parte papel como parte em tijolo no seu portfólio, e o segmento predominante é o de recebíveis imobiliários. Classe de ativos, 44,6% do patrimônio desse FII ele investe em CRIs, 31,4% em equity, ou seja, participação em resorts, e 14,6% em cotas de outros FIIs, e 9,4% deixa em caixa. Portfólio de equity, ou seja, de participação, são 2 participações em 2 resorts. Portfólio de FIIs, possui 3 FIIs no seu portfólio. E por fim, portfólio de CRIs. Ele possui atualmente, na data desse vídeo aqui, cerca de 10 CRIs no seu portfólio. Vencimento dos contratos vai vencer de 2024 para cima, ou seja, está a médio a longo prazo. Indexadores, 33,7% dos contratos estão atrelados aí ao IPCA, 11% ao IGPM e o restante você consegue observar aí na tela. Vamos aos números do TORD 11. Vamos começar pela cotação da data desse vídeo, que está em 11,83. O valor patrimonial da cota é de 10,46. Pegando o preço da cotação e dividindo pelo valor patrimonial da cota, eu vou chegar na relação de 1,13. Ou seja, se essa relação fosse igual a 1, a cotação estaria no valor justo. Abaixo de 1 seria mais barato e acima de 1 mais caro. No caso do TORD 11 está mais caro, 1,13. Quanto mais caro? 13,9% mais caro que o valor patrimonial da cota. Os dividendos. Se você somar os dividendos pagos pelo TORD 11 nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 1,19 por cota. Lembrando que esse valor que está na tela é a soma dos dividendos dos últimos 12 meses por cota. Pegando esse valor que está na tela, se dividir pelo valor da cotação atual, vou ter o dividendo yield dos últimos 12 meses, ou seja, o rendimento só de dividendos que ficou em torno de 10,05%. Vamos aos pilares. Primeiro pilar, da segurança. Bom, ele possui 2 participações, 2 equity em 2 resorts, como também tem 3 FIIs no seu portfólio e 10 CRIs, ou seja, talvez aquela pessoa que tem uma cota ou 2 cotas desse FII não sinta a sensação de insegurança devido a ter poucos ativos. Mas para quem tem mais de 100 mil, ou seja, muitas cotas desse FII, sentiria sem sombra de dúvidas. Pois esse FII ainda está evoluindo, porém ainda ele não tem a quantidade suficiente de ativos. Ele ainda precisa alcançar o pilar da segurança. Segundo pilar, dos dividendos. Se você pegar o TORD 11, que é do tipo híbrido, ou seja, parte tijolo como parte papel no seu portfólio, que está no segmento dos recebíveis imobiliários, se você comparar o TORD 11 com outros FIIs que alcançou o primeiro pilar da segurança, lembrando que o TORD 11 não alcançou, mas se comparar com os FIIs que alcançam o primeiro pilar da segurança, fazendo essa comparação, o TORD 11 está pagando um bom dividendo, porém, ele ainda tem que evoluir no primeiro pilar da segurança. Terceiro pilar, do preço. Pegando o preço da cotação e dividindo pelo valor patrimonial da cota, a relação deu 1,13, ou seja, está caro. Não alcançou o terceiro pilar e nesse momento não alcançar os 3 pilares, nesse momento não vale a pena. Gente,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Deus, Pátria e Família. Conte comigo. IRDM 11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, é apenas de cunho educacional. Classe de ativos está composta por 64,13% de CRI, 31,78% em cotas de outros FIIs e 4,10% em fundo de investimento de renda fixa. Portfólio de CRIs são 63 ativos de CRI. Portfólio de FIIs são 30 FIIs e um fundo de investimento de renda fixa. Vencimento dos contratos. A maioria vai vencer em 2026 para cima. Indexador. 32,73% está atrelado ao IPCA, 18,82% em CDI e 12,27% em GPM. E o restante você pode observar aí na tela. Vamos agora à cotação na data desse vídeo, que está em 134,12 centavos. Valor patrimonial da cota está R$ 99,66. Agora você vai pegar o valor da cotação e vai dividir pelo valor patrimonial da cota. E vai chegar aí a 1,35. Vamos aos dividendos dos últimos 12 meses. Está em 12,91. Agora você vai pegar esse valor aí da tela e vai dividir pelo valor da cotação e vai chegar aí a 9,63. Gente, IRDM 11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente em ativos e títulos e valores mobiliários. Esse FII é um fundo de investimento imobiliário do tipo Ambima, renda gestão ativa de segmento de títulos e valores mobiliários, e é constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. Sua taxa de administração é de 0,17% ao ano, sobre o patrimônio líquido ou valor do mercado do fundo, se o fundo fizer parte do índice de mercado, com mínimo de 20 mil mensais, corrigidos pelo IGPM. É administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros. Agora vamos estudar os 3 pilares para ver se esse FII vale ou não vale a pena. Primeiro pilar, da segurança. Bom, gente, esse FII aqui tem 63 ativos de CRI, 30 FIIs e um fundo de investimento de renda fixa. Então ele passa sim pelo pilar da segurança. Vamos para o segundo pilar, dos proventos. Bom, gente, esse FII ele paga bons dividendos. Então ele passa sim pelo segundo pilar dos proventos. Vamos agora para o terceiro pilar, do preço. Gente, lembrando que se o valor tiver igual a 1, está num preço justo. Abaixo de 1, barato. E acima de 1, caro. E esse FII aqui está em 1,35. Então, ele está caro. Então, nesse momento, esse FII não vale a pena. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, Pátria e Família. Conte comigo sempre. RECT 11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, é apenas de cunho educacional. Verifique sua inscrição e o sininho e vamos para o vídeo. Classe de ativos: 91% do patrimônio em imóveis, 6% em outros ativos, e ele também investe em renda fixa e CRIs. E esses são os imóveis que pertencem ao RECT 11, conforme você consegue observar aí na tela. Então daqui você já consegue tirar a conclusão. Ele é do tipo tijolo e o segmento predominante é de lajes corporativas.
Na tabela, você consegue reparar que os imóveis estão espalhados em 4 estados diferentes: em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal, sendo que a maior concentração está no estado de São Paulo. Agora, aqui do lado direito estão os locatários e mais à direita está o término dos contratos. Eu quero que você repare, já de antemão, a Telefônica Brasil. Tá lá o término em 2021, porém esse contrato aí já foi renovado e não atualizou de forma parcial. Eu vou explicar com mais detalhes à frente, então aguarda aí. Então, esses são os locatários e o vencimento dos contratos. Grande parte vai vencer de 2023 para cima. Indexadores: 99% dos contratos estão atrelados ao IGPM e 1% atrelado ao IPCA. Vamos responder alguns comentários sobre o RECT 11. Esse FII está super alavancado? Vamos ver. Aqui estão os ativos do RECT 11. Imóveis: 835.528.700. Renda fixa: 24.188.720. Outros ativos: 58.128.285, totalizando 917.845.705. Esses são os ativos, aqueles que colocam dinheiro para o RECT 11. Agora vamos ver os passivos do RECT 11. Ao final do mês de fevereiro de 2021, os passivos do fundo encontram-se divididos da seguinte forma: obrigações por aquisições de imóveis até 24 meses, que é de 24.078.339. Obrigações por aquisições de imóveis acima de 24 meses, que é de 218.016.793. Outros passivos: 6.409.114. Total de passivos: 248.504.247. Aqui temos já a conclusão que o RECT 11 possui mais ativos do que passivos. Agora vamos visualizar o patrimônio líquido. Se você pegar os ativos e subtrair pelos passivos, chegamos ao patrimônio líquido, que é de 669.341.458. Aqui temos uma impressão de endividamento, que não é verdade. Eu vou mostrar por que não é. Vamos à DRE gerencial do RECT 11. Observe na primeira linha as receitas de aluguel. Vamos ver o último, que é de 7.755.396, que são as receitas de aluguel. Agora vamos ver as despesas financeiras com propriedades, que é de 3.248.655. Sabe lá as parcelas das obrigações? Por que você não paga tudo de uma só vez? Você paga em parcelas. Obrigações são imóveis. Imóveis que ele já adquiriu de uma forma rápida. Na terceira linha, despesas operacionais com propriedades, que é de 166.280. Agora eu vou voltar aqui para o lado esquerdo. Resultado de propriedades. Você vai pegar as receitas de aluguel, que foi o dinheiro que entrou no RECT 11 com os aluguéis, e vai subtrair pelas obrigações, que é de 4.340.461. Ou seja, ele pagou as obrigações e ainda sobrou 4.340.261. Receitas de outros ativos: 131.952. Agora, despesas operacionais, que é a taxa da administração, de 618.490. Vou retornar aqui na parte esquerda para visualizar o lucro líquido em regime de competência. Ele já considera as despesas futuras e traz para o presente e desconta 3.853.923. Ou seja, está tudo pago. E a sobra é de 3.853.923. E por fim, o lucro líquido em regime de caixa. O que tem agora no caixa é
7.057.130. E na última linha, o valor que é distribuído para os cotistas, que é de 5.021.169, o que dá mais ou menos 72 centavos por cota. Ou seja, ele pagou e ainda sobrou milhões na conta. Então, quando as pessoas comentam que está super alavancado, passam a impressão de endividamento, e que não é verdade, pois paga devidamente as parcelas e ainda sobra milhões. O que esse FII fez ao fazer essa nova emissão de cotas foi tentar quitar os débitos ao invés de fazer uma nova emissão de cotas e com o dinheiro adquirir novos ativos. O que ele fez? Adquiriu novos ativos e agora fez uma nova emissão de cotas para quitar. E na verdade todos os outros fazem o oposto. Com tudo isso, vou responder um outro comentário sobre o RECT 11. O RECT 11 fez uma nova emissão de cotas de R$ 85, que é muito baixo do valor patrimonial da cota. Gente, o próprio relatório gerencial já responde essa pergunta. Valor de mercado, como você pode visualizar na tela, e abaixo o valor de mercado por cota de 91,40. O valor patrimonial da cota nessa época estava 95,98, ou seja, a cotação estava abaixo do valor patrimonial da cota. Então, se ele fizesse uma nova emissão de cotas com o valor de 95,98, que era o valor patrimonial da cota na época, ninguém iria querer adquirir, sendo o valor de mercado 91,40. A resposta é não. Então eles fizeram o valor de 85 para ficar abaixo do valor de mercado. Isso funcionou na prática? Também não, pois eles não contavam que o valor de mercado iria despencar e ficar próximo a R$ 85. O que ocorre é que eles deveriam ter esperado a cotação subir e depois que tivesse acima do valor patrimonial da cota, aí sim emitiriam as novas emissões de cotas. Como eu disse anteriormente, comprar o primeiro para depois fazer uma nova emissão e quitar o débito, ao contrário do que todos os outros fazem. Vamos para o próximo comentário, que sempre recebo. O RECT 11 tem vacância muito alta. Vamos verificar juntos se é isso mesmo. 15,8% de taxa de vacância e 84,2% de taxa de ocupação. O que temos que visualizar é que quando adquirimos um FII, que são multiativos e multilocatários, porque já conseguimos prever que em algum momento haverá uma desocupação e teremos outros locatários para receber. Logo, a ocupação e a desocupação de locatários é absolutamente normal e é até mesmo uma oportunidade para o investidor de médio a longo prazo, porque ao aumentar a taxa de vacância, os cotistas entram em desespero e vendem suas cotas barato. Vamos a outro comentário que é bastante corriqueiro no meu canal. O RECT 11 recebe renda mínima garantida? 99% do dinheiro que entra no RECT 11 vem dos aluguéis e apenas 1% vem da renda mínima garantida. Ou seja, a receita de aluguel é de R$ 7.660.842 e a renda mínima garantida é de R$ 80.854, que equivale a apenas 1% da receita. Respondendo à pergunta, não, é apenas um mito, pois é muito insignificante esse 1% que ele recebe. Vamos à Telefônica. Consta que o término do contrato é de 2021, porém esse relatório não foi atualizado e já houve a renovação do contrato, dando margem para desinformação. Então, vamos ver agora os relatórios antigos. Eu vou mostrar que lá consta a renovação. Esse é o relatório gerencial do mês 10. O fundo assinou 2 novos contratos de locação no edifício da Barra da Tijuca, com vigências a partir de março de 2021, pelo prazo de 5 anos cada contrato, conforme descritos abaixo. Telefônica Brasil S.A. e Assotrec S.A. Somando os 2 novos contratos, o edifício Barra da Tijuca possui uma área alocada de 49% do ABL total, após março de 2021, além de contar com garantia de renda mínima complementar. Gente, conforme podemos visualizar aí, foi renovado. Agora vamos voltar para o relatório mais recente, vamos estudar aquela garantia do edifício da Barra da Tijuca.
A partir do vencimento de 2021 do contrato de locação, a BRPR garante ao fundo, a partir do vencimento do contrato, por 30 meses, uma renda equivalente a 60% da área locável adquirida, ou seja, R$ 75 por metro quadrado ao mês, corrigido a partir de julho de 2019, pelo IGPM. Nesse final, a partir de julho de 2019, há uma grande confusão por parte dos cotistas, por pensarem que se trata da vigência do contrato. Porém, o contrato se refere à vigência do dia 21 de março de 2021, ou seja, a partir do vencimento do contrato, que é março de 2021. A BRPR garante ao fundo por 30 meses uma renda equivalente a 60% da área alocada, ou seja, 49% fica por conta da Telefônica, que é o dinheiro do aluguel, e o restante está com uma renda mínima garantida, tendo 30 meses a gestão para ocupar os 51% restantes. Vamos agora ao último ponto e o mais importante do RECT 11. Muitos cotistas me perguntam se vai haver diluição, pois o valor da cotação está abaixo do valor patrimonial da cota. A resposta é: não se sabe se todas essas novas cotas foram efetivamente compradas, somando as da subscrição e as da sobra. Vamos aos números do RECT 11, dividendo dos últimos 12 meses. Se você somar os dividendos pagos pelo RECT 11 nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 9,09. Pegando esse valor que está aí na tela e dividindo pelo valor atual da cotação, vamos chegar ao dividendo yield dos últimos 12 meses, que ficou em 10,34%, que é muito bom. Vamos para a cotação na data desse vídeo. Está em torno de 87,94. O valor patrimonial da cota é de 95,98. Se você pegar o preço da cotação e dividir pelo valor patrimonial da cota, você vai chegar a 0,91. Ou seja, está com um excelente preço. Margem de segurança: 8,98 mais barato que o valor patrimonial da cota, ou 9,35% mais barato que o valor patrimonial da cota. Respondendo à pergunta, o RECT 11 vale a pena? Vamos aos 3 pilares. Primeiro pilar, da segurança. Possui cerca de 8 imóveis espalhados em 4 estados diferentes, sendo a maior concentração no estado de São Paulo. O FII possui também investimento em CRIs, que foram explicados aqui anteriormente. O mesmo alcança o primeiro pilar da segurança. Vamos para o segundo pilar agora, dos proventos. Se você pegar o dividendo yield na data desse vídeo, que está em 10,34, que é excelente por sinal, esse dividendo yield é semelhante a FIIs de papel, que estão pagando bons proventos. Vamos agora para o terceiro pilar do preço. Se você pegar o preço da cotação e dividir pelo valor patrimonial da cota, você vai chegar na relação de 0,91, que está excelente, está num bom preço. Então, nesse momento, o RECT 11 vale a pena, vale muito a pena. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Vino 11, vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, é apenas de cunho educacional. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para todas as notificações. Vino 11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, que investe em lajes corporativas. É um bom pagador de dividendos e segue forte, mesmo após a crise econômica que assolou 2020. O fundo Vino 11 teve seu início em 2013 e suas cotas passaram a ser negociadas no mercado secundário em novembro de 2019. Apesar dos momentos ainda turbulentos que estamos vivendo por conta da Covid-19, as movimentações globais do mundo de escritórios apontam para uma certa estabilidade a longo prazo. O portfólio do Vino 11 continua aí provando a sua resiliência ao manter altos níveis de ocupação, acima de 95%, 100% de adimplência, desde julho de 2020, e aluguéis defendidos aí a cerca de 20% abaixo da média de mercado.
Acredito que esse pode ser sim o grande momento e grandes oportunidades para aqueles investidores de longo prazo no segmento de escritórios. O fundo encerrou o mês de fevereiro com 68.816 cotistas e um valor de mercado de 785,8 milhões. O volume médio diário de localização foi de 3,4 milhões, que representou um giro equivalente a 8% das cotas do fundo. O Vino11 é um FII que costuma pagar dividendos todos os meses. Em 2020, apesar da pandemia e da crise econômica, o FII pagou dividendos todos os meses. Esses dividendos, que caem mensalmente na conta investimento do investidor, são isentos de IR. Porém, é importante lembrar, caso o investidor decida vender suas cotas de FII, elas serão tributadas em 20% sobre o lucro, independentemente do valor total vendido, tá? Portfólio. O portfólio do fundo é composto por participação em 9 imóveis, totalizando mais ou menos aí 48,0 mil metros quadrados de ABL próprio. Tipo de contrato: 52% é típico e 48% atípico. Aí na tela, os segmentos de atuação. Vamos agora aos números do Vino11. Cotação na data desse vídeo é de 60,50 centavos. Valor patrimonial da cota de 60,33 centavos. Pega o valor da cotação e divide pelo valor patrimonial da cota, chegamos à relação de 1, que é muito bom. Lembrando, se a relação for igual a 1, está no valor justo, abaixo de 1 barato e acima de 1 caro. Mas como está no valor de 1, está no valor justo. Vamos agora aos dividendos dos últimos 12 meses. Lembrando que é a soma dos dividendos dos últimos 12 meses, tá? Que é de 4,75. Pega agora esse valor aí da tela e divide pelo valor da cotação, chegamos ao dividendo yield dos últimos 12 meses, que é de 7,85%. Vamos analisar agora o Vino11 dentro dos 3 pilares. Lembrando que, na minha opinião, para que um FII seja considerado bom, tem que passar sim pelos 3 pilares MP, que é o pilar da segurança, dos proventos e do preço. Vamos ao primeiro pilar, o pilar da segurança. O Vino11 é multilocatário, multiativo, como também é multirregional. Então ele passa sim pelo primeiro pilar da segurança. Vamos agora para o segundo pilar, o pilar dos proventos. Se você comparar o Vino11 com outros FIIs no mesmo segmento de lajes corporativas que passou pelo pilar da segurança, o dividendo yield dele está entre os melhores. Então passa sim pelo segundo pilar. Vamos agora para o terceiro e último pilar, o pilar do preço. O preço do Vino11 está na relação de 1, ou seja, está em um bom preço, está no valor justo. Se estiver no valor de 1, está no valor justo, abaixo de 1 está barato e acima de 1 está caro. O Vino11 está com uma relação de 1, então está no valor justo. Então ele passa sim pelo pilar do preço. Então, nesse momento, o Vino11 vale a pena, vale muito a pena. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, pátria e família. Conte comigo sempre. Top 8 FIIs mais pesquisados e procurados em 2021. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, é apenas de cunho educacional. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para todas as notificações. Número 1, o HC-TR11. Esse está ganhando muita velocidade, muitas emissões estão acontecendo, um fundo aí focado em multipropriedades e loteamentos. Mas é claro, não poderia deixar de falar que o grande apelo da HC-TR11 foi o GPM alto dos últimos meses, que vem fazendo com que a distribuição dos fundos fique expressivamente altas, e com as novas emissões os cotistas levaram aí uma corrida, tanto na época para adquirir cotas e ter o direito de preferência, quanto nas arbitragens que foram realizadas. Então o fundo passou aí por um volume de negociação muito grande, e esse crescimento do IGPM fez com que o apelo que as pessoas têm pelo fundo ficasse ainda maior. Mas gostaria aqui de deixar um alerta, que o fundo carrega aí alguns riscos naturalmente maiores, especialmente pela sua exposição em multipropriedades, que é um terreno que precisamos estudar aqui um pouco mais no Brasil e que já está consolidado no resto do mundo, e que tem um modelo aí bastante agressivo de vendas e também no stand de vendas. Então sabemos que a necessidade de vender é um pouco mais alta, justamente porque os extratos e as inadimplências precisam ser administradas quase que diariamente. Então o perfil de risco é um pouco mais alto.
Número 2, RELG11, de logística. É um fundo pequeno. Os fundos de logística, de maneira geral, subiram muito a rentabilidade comparando com o aluguel que caiu. É um fundo de menos de 100 milhões de reais que está em uma oferta aí para dobrar o seu patrimônio do fundo, para ir para próximo de 200 milhões de reais. Então, quando os fundos estão em ofertas, os preços das cotas ficam um pouco mais espremidos. Por essas razões, é uma vantagem de montar uma posição. É um fundo de cap rate próximo de 9%, ele tem aí uma lógica de diversificação, ele também é muito diversificado. Portanto, é mais seguro adquirir fundos que tenham portfólio com preço de mercado. Nesse momento que os galpões estão mais demandados do que sendo ofertados de maneira em geral, com exceções de algumas regiões, fica sim favorável para o dono do imóvel. Então, é melhor que se tenha galpões do tipo especulativos. Mas o que é então um galpão especulativo? É aquele galpão que não é feito sobre medida, que não é um contrato atípico. Então você tem aí um galpão genérico e vai alugar para um, para outro. Por quê? O preço de mercado está muito bom, 17, 18, 29 reais. Em algumas regiões, o preço por metro quadrado. 3. RBRY11 é um fundo de crédito, ele faz uma nova emissão recentemente. Então, ele tem muita coisa em CDI, IPCA, colocou aí para dentro caixa, então ele está com bastante dinheiro em caixa para alocar. Ele tem ativos aí em CDI, tem também em IPCA, ele é um bom mix. Um fundo aí que andou pouco, um fundo que está em um valor justo, está em um preço do valor patrimonial de 1. Então, é uma carteira equilibrada. A parte em CDI vai reagir, tem uma média de CDI mais ou menos de 4%, outra em CDI mais 5%, então não é um CDI baixo. Então, um CDI andando bem em 5 vai andar para 10 de nominal, que é muito interessante. Fora uma parcela do fundo que é de IPCA. Ele tem uma LTV média de 50%, o LTV que é o valor da dívida em relação às garantias, tá? Então, ele tem aí o dobro de garantias para o volume de dívidas dos CRIs. E isso é muito bom. E também as garantias dele, em sua maioria, é no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, às vezes perto da Paulista. Então é um fundo que equilibra bem qualidade de créditos e de rentabilidade. 4. HSML11. Um dos motivos que nos atrai para o HSML11 é o preço dele que está em 90% do valor patrimonial. Já esteve mais contado, já recuperou um pouco mais, lembrando que a taxa de juros está a menos de 3% a Selic, mesmo sabendo que a Selic vai subir. A taxa de juros vai caminhar para 5 ou 6. E se você conseguir adquirir um ativo com desconto, você adquiriu aí um ano e meio, 2 anos de rentabilidade, fora o dividendo yield que vai crescer. O HSML11 é um fundo de shopping que tem o portfólio diversificado, não está concentrado em uma só região. Ele tem vários ativos e faz com que não esteja concentrado em uma só única praça, ideal para aqueles investidores de médio a longo prazo. O HSML11 é um dos fundos mais baratos de shoppings. 5. IRDM11 realmente está sendo muito procurado, que espanta um pouco ver aí um fundo de papel sendo negociado com mais de 50% de ágio em cima do valor patrimonial. É um fundo híbrido que ancora a sua renda principal com CRIs e completa com outros fundos, especialmente esses fundos um pouco mais arriscados. Então o mesmo faz muitas arbitragens porque ancora ofertas de outros fundos, entre eles o TORD11, o URCA, o Versalhes e alguns fundos que o mesmo ancora e oferta e vem gerando esse ganho não recorrente. Mas a renda base do fundo é interessante, mitigando então todos os efeitos. Mas é claro, não estou aqui sugerindo de maneira nenhuma que você pague mais de 50% de ágio. Mas lembrando, isso é um clube. Quem está de fora quer estar dentro e quem está dentro não quer sair. E às vezes os cotistas são levados a adquirir uma parcela inicial do mercado secundário e no terciário, para depois, quando vier aí uma nova emissão de cotas, acelerar o processo de locação. Lembrando que o gestor do fundo já deixou claro que vai privilegiar ofertas restritas voltadas para investidores do próprio fundo, fazendo com que esse clube fique cada vez mais fechado. Então, as pessoas demandam aí mais cotas no mercado secundário, jogando o ágio lá para cima. 6. O MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo de papel, segmento híbrido com gestão ativa. Seus investimentos são exclusivamente em títulos e valores mobiliários. É administrado pela BTG Pactual e tem como gestora a XP.
Sua taxa de gestão e administração é de 0,9% ao ano. Por sua característica híbrida, o fundo dispõe de CRIs, fundos imobiliários e participação em desenvolvimento imobiliário, por meio de aporte em permutas, o SPEs. O fundo tem se tornado muito popular entre os investidores, principalmente aqueles investidores iniciantes. Saiu agora aí um novo relatório gerencial do MXRF11. Vamos começar aí pela classe de ativos. 68% ele investe em CRI, 18% ele deixa em caixa, 11% em permutas financeiras e 2% em cotas de outros FIIs. Gente, para quem está me assistindo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar aquele like, tá? Portfólio de CRIs. Ele possui 74 CRIs em seu portfólio. Você pode olhar aí na tela, cada um aí representa um CRI. Vencimentos. 53% vai vencer em 2028 em diante. O restante está distribuído nos demais anos. Indexadores. 53% está atrelado ao CDI mais uma taxa, 37% ao IPCA mais uma taxa, 5% ao IGPM mais uma taxa. Portfólio de FIIs. Ele possui 3 FIIs em seu portfólio. Permutas imobiliárias. São 26 imóveis no total, sendo 24 no estado de São Paulo e 2 no estado de Goiás. 7. O HGLG11, um dos fundos mais tradicionais com 10 anos de história, com um portfólio logístico bastante robusto. O HGLG está com uma renda não recorrente, que inflou um pouquinho aí na distribuição de dezembro de 2020. E tem toda aí uma garantia de fluxo, dando aí uma turbinada na renda, caso essa alocação seja efetivada. Mesmo porque o gestor já deixou bem claro que vai distribuir todo esse fluxo futuro pelos próximos meses, antecipando todo esse rendimento no semestre. O fundo tem seus desafios de vacância, mas o gestor vem trabalhando e podemos ver nos relatórios gerenciais as informações de obras que estão ocorrendo, mostrando aí a gestão ativa do portfólio. 8. Vino11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe em lajes corporativas. É um bom pagador de dividendos e segue forte mesmo na crise econômica que assolou 2020. O fundo Vino11 teve aí seu início em 2013 e suas cotas passaram a ser negociadas no mercado secundário em novembro de 2019 e é um fundo imobiliário cuja gestão é feita pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. Esse fundo tem por objetivo a obtenção de rendas através de investimentos em lajes corporativas, assim como o ganho de capital com a compra e venda de lajes corporativas. Sua taxa de administração gira atualmente em torno de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e a taxa de performance de 20% do excedente ao benchmark IPCA mais 6%. O fundo Vino11 foca em ativos locados e classificados como padrão classe A. O fundo teve aí seu início, como já disse anteriormente, em 2013, quando adquiriu 65,6% do empreendimento BM336. Desde essa época, o fundo realizou aí 5 emissões de cotas, sendo a última em outubro de 2020, em plena crise da coronavírus, com uma captação total aí de 150,2 milhões. Ainda em novembro de 2019, as cotas do Vino11 passaram a ser negociadas no mercado secundário. Também em janeiro de 2020, o fundo adquiriu 100% do imóvel Brooklyn Business Square, o BBS, localizado em São Paulo. Por ser um FII de tijolo que investe em lajes corporativas, possui uma política de distribuição de rendimentos, que distribui a seus cotistas no mínimo 95% dos resultados auferidos apurados segundo o regime de caixa. O Vino11 é um FII que costuma pagar dividendos todo mês. Em 2020, apesar da pandemia e da crise econômica, o FII pagou dividendos todos os meses. Esses dividendos, que caem mensalmente na conta investimento do investidor, são isentos de IR. Porém, é importante lembrar, caso o investidor decida aí vender suas cotas de FII, elas serão tributadas em 20% sobre o lucro, independentemente do valor vendido. Por ser classificada aí como renda variável, é um fundo de investimento imobiliário. Não tem garantia do FGC ou qualquer outra garantia. Portanto, a garantia é o próprio investidor que precisa estar muito certo e muito atento do investimento que está fazendo. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, pátria e família. Conte comigo sempre. FII que rendeu 15,05% de dividendo yield. Estou falando aqui, gente, do HCTR11.
Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, ele é apenas de cunho educacional. Verifique a inscrição no canal e o sininho, deixe seu like e vamos para o vídeo. Eu começo aqui pela classe de ativos, que é de 93,5% do patrimônio desse FII. Ele também investe em CRIs, por essas razões é do segmento de recebíveis imobiliários. Ele deixa 5,3% em caixa, 1,2% do patrimônio ele investe em cotas de outros FIIs e atualmente, na data desse vídeo, ele possui 57 CRIs no seu portfólio. Vencimento dos contratos. 94% dos contratos vai vencer acima de 2024 e somente 6% vai vencer abaixo de 2024. Agora, vamos ver a diluição. Mas afinal de contas, o que é diluição? É a redução do valor patrimonial da cota no decurso do tempo. E aqui está o gráfico do HC-TR11 do seu valor patrimonial da cota no decurso do seu tempo. Então, em março de 2019, o valor patrimonial da cota era de 108,53. Já o último divulgado, que foi em janeiro de 2021, estava em 119,90 centavos. Ou seja, teve um aumento no decurso do tempo. Então, não houve redução do valor patrimonial da cota no decurso do tempo. Lembrando que o HC-TR11 passou por 8 emissões de novas cotas. Vamos agora aos números do HC-TR11. Se você somar os dividendos pagos pelo HC-TR11 nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 22,20. Pega esse valor aí na tela e divide pelo valor da cotação, chegamos ao dividendo yield dos últimos 12 meses. Ou seja, o rendimento só de dividendos ficou em torno de 15,05%. 15,05%. Se você pegar, por exemplo, a cotação que é de 147,47 e dividir pelo valor patrimonial da cota, que é de 115,63, temos a relação de 1,27. Explicando aqui rapidamente. Se a relação for igual a 1, está em um valor justo. Se a relação for abaixo de 1, está barato. E acima de 1, está caro. Recapitulando, o HC-TR11 está ganhando muita velocidade. Muitas emissões acontecendo, um fundo focado em multipropriedades e loteamentos. Mas é claro, não poderia deixar de falar que o grande apelo do HC-TR11 foi o GPM alto dos últimos meses, que vem fazendo com que a distribuição dos fundos fique expressivamente alta. E com as novas emissões, os cotistas levaram uma corrida, tanto na época para comprar cotas e ter o direito de preferência, quanto nas arbitragens que foram realizadas. Então, o fundo passou um volume de negociação muito grande, e esse crescimento do IGPM fez com que o apelo que as pessoas têm pelo fundo ficasse e se tornasse ainda maior. Mas gostaria de fazer um alerta que o fundo carrega alguns riscos, naturalmente maiores, especialmente pela sua exposição em multipropriedades, que é um terreno que precisamos estudar ainda melhor aqui no Brasil, e que está muito consolidado no mundo, e que tem um modelo bastante agressivo de vendas e no stand de vendas também. Então sabemos que a necessidade de vender é muito alta, justamente porque os extratos e as inadimplências precisam ser administradas quase que diariamente. Então o perfil de risco é um pouco mais alto. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Deus, pátria e família. Conte comigo.